Então, sejam bem-vindos a essa aula de adolescência e aromaterapia. Então eu sou a Malu, tenho 3 crianças, 14, 12 e 8, e uso os óleos essenciais há 5 anos. Eu, na realidade, comecei a usar óleo essencial por causa da minha filha mais velha, que tinha enxaqueca. E todo dia ela entrava em remédio, eu não sabia o que fazer com essa criança. Até que eu descobri que era enxaqueca. E conversando com uma amiga minha aqui dos Estados Unidos, ela falou: Malu, você já tentou óleo essencial? Eu falei: tem que beber esse negócio? Ela falou: não tem que beber não. Só passa topicamente e ela vai sentir o efeito. E a partir daí, se a Laura tomou remédio 10 vezes, eu acho que foi muito. Então eu transitei da enxaqueca para asma, da asma, putz, se funciona para asma, então será que funciona para refluxo? E quando eu me vi, eu estava numa rotina de óleos essenciais de forma preventiva e até de tratativa mesmo. Então, a gente foi diminuindo a nossa caixinha de remédio e tendo mais liberdade em alguns aspectos. E comecei a compartilhar os óleos como negócio por causa de um sobrinho meu que sofreu um acidente e entrou em estado de coma, e os óleos entraram aí como uma doação de uma amiga minha para ele, para todo mundo que trabalhasse e consumisse embaixo dele, geraria uma renda para o Pedro Henrique. Então, assim, eu comecei a cuidar dos olhos, né? Ajudar as pessoas com os olhos. Mas eu estou só fazendo essa breve explanação porque eu não sei quantos de vocês já usam os olhos. Tem gente aqui que talvez que nunca conheceu os olhos. Então, eu me sinto na obrigação de explicar um pouco sobre os olhos antes de entrar nos olhos em si. Mas, explicando o que aconteceu comigo nesse ano de 2021 e 2020, eu tinha uma das filhas nadava competitivamente, tocava piano, violão e cantava, e era super esforçada na escola. Eu tenho outra que é extremamente inteligente, mas tem déficit de atenção, e então já não fazia uso de medicação, nunca fez uso de medicação para déficit de atenção. A gente sempre trabalhava com os olhos e a yoga para ajudar ela, e com terapia, claro. E um menininho, que é minha rapa de tacho, 6 anos, 7 anos de idade, nada acontecia na vida dele a não ser amor pela mamãe, né? Covid bateu e fomos para o virtual, a vida de todo mundo chacoalhou, né? Eles acharam o máximo ficar em casa e estudar de casa, até que a monotonia entrou e eles viram que não era bem assim. Praticamente a escola terminou e eles começaram um novo ano escolar virtual, igual vocês aí, se estão no Brasil ou na Europa também. E aí começou aqui nadava, parou de nadar, porque ela começou a entrar em crises de ansiedade dentro da piscina. Então ela nunca mais queria entrar na água. Então exercício acabou. Ninguém mais dava aula de piano, de violão, nem de canto, né? E a do meio, que tem déficit de atenção, fazia balé. Parou de fazer balé também. Então voltamos para nós mesmos, e tenho certeza que o momento da pandemia tem diferentes fins para cada um de vocês. E, por favor, se vocês quiserem colocar os seus comentários, a sua experiência no chat, faça, vamos fazer isso aqui de um diálogo, né? E conclusão, entramos numa crise de ansiedade, que foi para uma crise de depressão, que foi para terapia contínua, e depois uso de psiquiatra, uso de medicação e uso de terapias complementares. E eu vou te dizer que a minha família é uma família praticamente bem estável, né? Então, eu sinto por pessoas que não têm uma estabilidade. E nesse processo inteiro, a aromaterapia está sendo usada. A aromaterapia não é uma coisa nova,
tá? Para quem nunca conheceu sobre aromaterapia é uma coisa antigaça, de antes de Cristo, né? Eles usavam as ervas, as plantas, eram enterrados com específicas ervas, porque de tão valorosa aquelas ervas eram. E essas ervas curavam, davam esperança. Imagina, os reis magos eram os reis magos deram incenso e mirra e ouro para Maria quando Cristo nasceu, né? Então, putz, o que é mirra comparado com ouro? O que é incenso comparado com ouro? Então, é muito interessante a gente conhecendo a história e vendo a aromaterapia sendo usada ao longo aí da vida dos nossos povos, né? Inclusive nas guerras mundiais, aí que foi destacado a lavanda, né? Porque era um óleo que tratava soldados acometidos, e não é porque ele tinha uma inflamaçãozinha aqui, ou um cotinho, não, era uma perna amputada, era uma dor, né? Era para a guerra, e a lavanda trazia ali o analgésico para aquela pessoa, né? Então é muito interessante ver a aromaterapia. Eu vou compartilhar com vocês um pouco de um slide que eu preparei, só para que a gente possa se guiar, e eu não quero perder muito tempo de vocês, eu sei que está todo mundo com tempo escasso. Eu, de novo, vou convidar vocês a colocarem os seus comentários no chat, tá? Inclusive, eu vou colocar um link no chat para vocês entrarem nesse link, colocarem os seus dados e participarem de um sorteio de um óleo no final, tá bom? Mas o que são os óleos essenciais, né? Os óleos essenciais, em primeiro lugar, eles são seguros. Eu acho que isso tem que ser básico. Para mim, quando eu estou tratando de um filho, tem que ser seguro, né? Eu até posso tomar coisa errada, mas ele não tem efeitos colaterais. E no caso dos óleos da doTERRA, são óleos que são certificados por causa da pureza e da qualidade deles. São aprovados, por exemplo, pela Anvisa, Covisa, pelo FDA, para ingestão, tá? Pela qualidade. Nem todos os óleos, nem todas as marcas são aprovadas para ingestão, tá? Então, isso é muito interessante a gente colocar esse parênteses. Ele é eficiente porque ele entra a nível celular e ele também se torna acessível por causa da sua concentração. Como é que a gente usa? A gente pode usar de 3 formas: aromática, inalando os óleos, topicamente na pele e internamente através de ingestão, tá? E eu estou falando da doTERRA e eu preciso fazer esse parênteses para vocês. E eu estou falando da doTERRA porque é um óleo que eu garanto, né? Eles garantem, através de publicação de resultado, através de uma certificação e aprovação com órgãos regulamentadores locais, a qualidade e a pureza deles, tá? Então, é por isso que eu trabalho com os óleos da doTERRA. Vou tentar colocar no... Então é isso, a doTERRA tem um baita de um compromisso aí de buscar a planta, né, no lugar, no continente que ela é de origem, para garantir a sua qualidade, e ele tem um cuidado muito grande com todas as pessoas envolvidas, inclusive com os plantadores, né? A doTERRA quer que essas pessoas tenham um salário, elas tenham a casa, elas tenham a escola, elas tenham a clínica, porque se elas tiverem o básico, elas vão respeitar a natureza, elas vão respeitar o tempo da natureza, elas vão estar felizes e elas vão poder aí extrair, compartilhar o melhor da natureza com a gente, tá? Então, até aqui é só para que vocês entendam um pouco mais do que é a doTERRA e o que são os óleos essenciais. Vocês têm alguma dúvida até agora? Tá bom. Eu vou convidar de novo. Vocês podem colocar no chat só para mim, se vocês quiserem, ou quiserem colocar público. Não importa como você vai responder esse link, tá, Márcia? Você pode responder o link de qualquer forma, no celular ou no computador. Mas agora a gente vai falar, eu vou falar sobre algumas formas que eu uso os óleos essenciais nos meus adolescentes.
E eu vou começar por coisas bem básicas, né? E a gente vai indo para as mais complexas. Mas coloquem no chat a tua dificuldade. E se eu não atingir aqui, me ajuda para que eu possa responder aquilo que você precisa, tá bom? O primeiro que eu vou falar é sobre a bendita da espinha, né? Eu tenho 42 anos de idade e eu ainda tenho espinha. É claro que a espinha é uma questão externa, que a gente, é um sintoma que a gente está vendo, e a gente fala, como é que eu mato essa espinha, né? Um óleo basiquérrimo para pegar a espinha é o melaleuca, que é o tea tree. O melaleuca é seca, ele é o óleo da asepsia. Então eu passo ele puro mesmo, eu passo direto na espinha, né? Eu gosto muito desse kit da doTERRA que tem nos Estados Unidos e na Europa, que chama HD Clear, HD Clear. O HD Clear é sensacional. O meu marido usa, a gente tem uns 3 em casa, porque é uma guerra. Qualquer espinha no rosto ou alguma protuberância no corpo, né? Alguma coisa que está rolando no corpo. Agora, vamos pensar na espinha como algo que é um sintoma, é uma coisa que você vê, é um resultado. E aí a gente precisa entender a causa da espinha. Pode ser hormonal, então a gente precisa também atender as causas, né? Se for hormonal, tem uma mistura legal para o hormônio, pode ser alimentação, pode ser alergia a algum alimento, né? Pode ser só o corpo mesmo expelindo aquela. Eu, por exemplo, eu desenvolvi uma alergia a chocolate e a nozes, né? Então, qualquer nut que eu comer, me sai espinha em 24 horas. Então, eu sei que por causa da minha alimentação, e se for a alimentação, então a gente também tem que endereçar essa parte da alimentação, tá? Pode ser a própria pele, aí é a limpeza, aí é a asepsia, e aí a gente entra com o melaleuca e o HD Clear de forma até preventiva, tá? Podem ser inúmeras razões, eu estou citando só algumas aqui, mas para a espinha, sensacional, melaleuca e esse kit HD Clear. Você pode comprar eles individuais, por exemplo, também. Eu comecei só com o Rolon HD Clear, agora a gente tem o sabonete HD Clear, que é super econômico e é super sensacional, e o creme moisturizer, o creme hidratante também é muito legal, tá? Agora o melaleuca, veja, ele é uma asepsia para arranhão, para acne, qualquer outra coisa que acontece muito com as meninas, né? Todos nós temos cândida, mas a candidíase é muito comum, né? Quando a gente tem um desequilíbrio aí dessa população. Então, a cândida, o melaleuca para candidíase é sensacional. Você faz um banho de assento ou põe na calcinha. Isso, gente, para qualquer idade, né? Fala a verdade. Então, eu gosto muito do melaleuca para cândida também. Corte, fungos, resfriados e tudo mais. Então, quer dizer, só abordando a questão da espinha, esse é um assunto tranquilo, né? Vamos para o próximo. O próximo, então, é as cólicas menstruais que acontecem aqui em casa. Quando rola essa questão da menstruação, já começa uma semana antes, a gente entra com Claricalme. Claricalme é uma mistura de óleos e vou falar uma observação antes de tudo. Se você se identificar com algum desses óleos, anota num papel. O Claricalme é sensacional para cólica, para menopausa, para qualquer coisa hormonal que a gente tenha. Conheci uma pessoa que ela tinha enxaqueca e ela relacionava a enxaqueca ao ciclo menstrual. Então eu falei para ela, que tal a gente usar o Claricalme preventivamente e aí ver se essa enxaqueca resolve? E resolveu. Então foi muito legal que a gente pensando na enxaqueca só como Tilenol, vou parar a dor, né? Mas o que está gerando a dor? E o Claricalme. Então, para as meninas, para nós também com cólica, passar no ventre, passar na sola do pé, passar nos pontos de pulso, né? No punho, na jugular. Então, muito bom. Esse Claricalme é sensacional, gosto muito dele.
Muita gente usa o Deep Blue para cólica também. Deep Blue é um óleo para dor, tá? Então, cólica, dor de cabeça, fibromialgia, artrite, artrose, dor nas costas. Eu gosto muito dele para as minhas dores nas costas. Eu uso ele porque às vezes, caraca, ficar sentada trabalhando, né? Ou a gente sedentária correndo atrás de filho. Então, ele é, se você pensar, é um óleo para dor. E aí as pessoas aplicam ele no ventre. E também usam o próprio lavanda. O lavanda, lembra que eu falei que os soldados eram acometidos em guerra? E aí foi descoberta a lavanda na época, né, para ajudar aí no analgésico, no efeito analgésico. Então, lavanda sensacional, né, para acalmar. Então, gostam muito desse lavanda também para a parte de cólica. Outro assunto que é tranquilo, né? Então, vamos mais adiante, porque eu tenho um trem atrás da gente. Concentração. Quem não está tendo problema de concentração hoje em dia? Né? Todo mundo nesse mundo virtual, as famílias, os pais, as mães, as crianças, quer dizer, estamos todos aí, exatamente, todo mundo respondendo aqui no direto para mim. Faz parte da gente hoje em dia. A aromaterapia, ela tem essa função de trabalhar direto com o nosso cérebro quando você inala o óleo. Então, quando a gente está falando de concentração, a gente está falando de realmente inalação desse óleo. Um dia eu estava fazendo tarefa com meu filho de 7 anos na época, no passado, e a criança, né, só faltava pular na minha frente, depois de algum tempo na frente do computador. Eu já estava querendo tacar ele na parede. Aí eu falei, Bruno, faz o seguinte, fica aí, a mamãe já volta. E fui na cozinha pegar um copo de água e trouxe ele. Eu tinha posto uma gota de limão no copo. E sentei do lado dele, pus o copo do lado dele para eu continuar ensinando a criança. E ele falou, o que tem aí? Eu falei, eu pus uma gotinha de limão. E, vamos estudar, né? E ele sentou e desenvolveu ali o raciocínio. O óleo de limão é o óleo do foco. E eu, sem querer, pus ali do lado dele, né? Literalmente, eu queria tomar água, queria dar uma revivada para não tacar ele na parede. Mas o óleo de limão, se você inala, ele ajuda com foco, né? O óleo de alecrim, o rosemary, é um óleo que é chamado de óleo de estudante, que é o óleo da concentração, o óleo da memória. Ele é muito bom, só tem uma observação com pressão alta. Quem tem pressão alta tem que ficar meio que longe do alecrim. E o vetiver é meu queridinho, gente. O vetiver, ele é sensacional para quem trabalha, para quem estuda, para quem não dorme, para quem a cabeça tá a mil. Então, o vetiver é aquele que faz a sua cabeça limpar. Ele para a ruminação de pensamentos, tá? E ele te aterra. Vetiver é uma grama, é a raiz de uma grama. Então, ele é forte, aterrado, grudado na terra. Então, essa é a função do vetiver. Eu já tive experiência de estar liderando reunião e tendo 10 mil coisas na cabeça. E quando eu peguei o vetiver, ele me focou ali naquela coisa que eu estava fazendo e foi sensacional. E o Thinker é uma mistura que, na realidade, é uma mistura infantil, mas tem adulto que adora usar o Thinker, tá? Esses óleos, então, eles podem ser usados em difusor, eles podem ser usados no punho, eles podem ser usados na máscara. Bom para concentração, melhor humor e ânimo. Que bom. Eu até passei esses dias na máscara e ele é tão impregnado, o vetiver, que eu reutilizei a máscara, lavei a máscara e o vetiver estava lá ainda. Então, ele é muito bom para criança agitada, né, com déficit de atenção, hiperatividade. Ele é um óleo que te gruda no chão, tá bom? Então, gosto muito, eu sempre falo dele, é meu amorzinho. Eu amo o vetiver também para dar aquela aterrada, sem dúvidas.
A gente vai falar de novo sobre ele no futuro, aí, nos próximos slides. Mas para concentração, né, uma coisa que eu gosto de fazer às vezes, eu pego o óleo, né, o rolãozinho, por exemplo, e eu pego o livro, porque ela está aqui desenhando e pintando, né? E eu passo no papel o óleo. Às vezes a pessoa, eu não quero óleo, né? A adolescente faz isso, eu não quero óleo. Tá bom, aí eu, sem querer, foi sem querer. E aí, como a pessoa está trabalhando com o papel, ela está inalando aquele cheiro direto do papel. Tem criança, por exemplo, que a gente passa na gola da roupa, né? Para adolescente, você pode colocar num difusor, pode sprayar no ambiente, pode colocar no cantinho da máscara, tá? Se eles não quiserem contato direto com o óleo. Se alguém tiver qualquer dúvida ou experiência, por favor, coloca no chat que eu estou tentando acompanhar, tá bom? Autistas leves também, Márcia, também. Sem dúvidas. Inclusive, ele é um óleo que é também muito usado em combinação com outros para convulsão, tá bom? Bom, vamos falar do próximo aí, que é exercício. Passo na sola dos pés do meu filho. Legal, Dani. Obrigada. O esporte, para quem está conseguindo fazer esporte, né? A gente tem alguns, eu uso para essa minha, que voltou a nadar, por sinal. Faz uma semana que ela está nadando de volta. Está domando aí essa ansiedade dela. O Deep Blue é um óleo sensacional. A gente já mencionou o Deep Blue para cólica menstrual, né? Mas o Deep Blue para qualquer dor muscular, pré-treino, pós-treino, junta, osso, dor de crescimento. Então, há uma contusão, pensa aí, né? As tendinites, aquele LER, né? No caso, a gente tem alguns exemplos, dentista aqui, que eu consigo pensar na pessoa que está na reunião. Aquele movimento repetitivo, ou o movimento repetitivo, né? De uma ação de um esporte. Então, o Deep Blue como uma massagem local é sensacional. Asma, parte respiratória, que também é muito aqui na minha casa, foi a segunda aplicação que eu tive, foi com a asma. Camila tinha asma e ela, com 1 ano de idade, ela foi para UTI, para vocês terem uma ideia. Então, faz tempo que o negócio acontecia, fazia tempo. E Cacá, sempre que ela entrava em crise, ela ia para o hospital. E a gente despencava com corticoide, conta de hospital e tudo mais, né? Quando eu descobri os óleos, eu comecei a fazer uma associação com o tratamento das bombinhas. Então, com o tempo, as crises elas iam diminuindo o seu progresso. E a gente parou de ir para o hospital. Aí a gente parou de tomar corticoide. Aí a gente parou de ir na 5ª bombinha, né? Porque tem várias bombinhas até você chegar. Então, quer dizer, a gente foi diminuindo a intensidade das crises, tanto preventivamente. Eu até conheço gente que está aqui na reunião que falou que não está tendo crise mais. Toda noite põe lá no difusor e não tem mais crise. Eu não ponho mais todo dia no difusor, mas eu não lembro quando foi a última crise. Então, eu fui, não é que eu fui desmamando, mas eu fui associando e fazendo o corpo dela forte para reagir em conjunto com o tratamento tradicional, tá bom? Então, super recomendo. E esse é o óleo que a gente usava, que é o Breathe, que é o óleo da respiração. Então, pensa aí, asma, sinusite, bronquite, dificuldade respiratória, né? A gente está ouvindo muito falar ultimamente sobre essa dificuldade de respiração, congestão, tosse alérgica. Então, alergia por causa de sazonalidade do tempo, né? Então, acho muito interessante o uso do Breathe. Funcionou muito bem na minha casa.
A insônia, bendita da insônia, que, de novo, a gente está vendo o resultado, o sintoma, que é a falta de sono, mas o que está causando essa causa de sono? Né? Pode ser a própria tecnologia, tá? Que eles não... A Bia falou, eu usei Breathe mais lavanda por 1 ano. Minha filha que tem asma, e hoje ela já não usa mais as bombinhas. Legal. Obrigada, Bia. Pensei em você mesmo. A tecnologia é algo... O Breathe é um queridinho, resolveu a asma da minha filha. Legal, Alana. A tecnologia, falando do sono, né? Vamos pensar aqui, gente. Quando a gente tá na cama e a gente não tem sono, vamos pensar em vocês. Quando a gente não tem sono e a gente tá na cama, o que que a gente faz? Escreve aí o que que você faz. Você tá sem sono. O que que você faz? Eu vou falar por mim, enquanto ninguém responde. Eu pego um livro, eu pego o celular, eu ligo a televisão, vira para todos os lados, né? Então, veja, a gente tá com dificuldade de dormir, e ao invés da gente fazer alguma coisa para a gente relaxar, a gente faz algo para estimular. Às vezes tentamos continuar a dormir. Pois é, então, veja, é a mesma coisa que esses adolescentes. Ah, eu tô sem sono, pego o celular, vou escutar uma música, vou falar com cicrano e beltrano, aí ferrou, porque aí você tá estimulando a mente, você não tá desconectando a mente, né? O Intune que tem aí nos Estados Unidos é um blend de quais olhos? Isso, eu não vejo o seu nome, tá falando do usuário de Zoom. Vou falar sobre ele, tá bom? Mas veja, então quer dizer, Amanda, vou falar sobre ele, Amanda. A gente precisa, e eu entendo que essa população de adolescentes não quer mais ouvir a gente. E eles acham que tem todos os direitos e deveres, menos os deveres da face da terra. E que porque eles têm um celular, é deles e eles fazem o que quiser, né? Mas, e gente, eu tô até fazendo terapia de paz, tá? Eu tive que começar para entender como lidar com essa geração e essas dificuldades. E então eu estou tentando até compartilhar algumas coisas que eu aprendi. Mas veja, quem é o pai e a mãe somos nós, né? Os meus filhos têm tempo, eu pus tempo no celular. Então eles, a partir de, sei lá, 11 horas da noite, o celular desliga. Ele praticamente desabilita tudo. A criança só consegue ficar vendo foto. Tem gente que, por exemplo, tira o celular do quarto. Eu conheço gente aqui na reunião que já compartilhou essa dica comigo, que coloca os carregadores todos no quarto. E os celulares ficam carregando no quarto. Então, são alternativas que a gente tem que ir criando para limpar, fazer uma rotina do sono, né? A minha filha, por exemplo, adora tomar banho de banheira. Então, a gente fez sais de banho com óleo de lavanda. Porque não necessariamente ela tem que usar óleo de lavanda, que ela não quer usar óleo de lavanda, mas se ela pôr aquela bolinha de sais de banho na banheira, ela vai estar inalando lavanda. Então, ela vai estar ali num processo de relaxamento. O óleo de lavanda, como a gente citou lá na cólica menstrual, ele acalma, ele alivia, né? Ele, inclusive, se comunica no nosso corpo para que o corpo produza melatonina. Hoje em dia, a gente taca melatonina em todo mundo, né? Inclusive na gente. Então, quando você taca a melatonina em você, o corpo fala assim, então não preciso produzir mais, porque já tem. Não, a gente não quer que o corpo pare, a gente quer que o corpo produza. E é isso que o lavanda faz, ele estimula. Então, você pode pôr numa bolinha de sais de banho, você pode colocar spray e colocar nas camas, né? No lençol de cama. Você pode pôr num difusor, né? Por exemplo, aqui chega uma hora, o difusor
tem lavanda, para que praticamente a mente reconhece que é o momento de relaxar e de acalmar. Mas isso é um assunto também leve, né? As coisas vão se acumulando e vão ficando mais, vão pesando mais no coração, aí, na mente da criança, do adolescente. Pus o gerânio aqui porque o gerânio foi eleito pela minha filha. Eu nunca sugeri que ela dormisse com o gerânio, mas o gerânio ele tem um fator emocional que ele é um abraço. Ele é aquele óleo assim que sabe quando falta carinho, sabe quando você tem saudade da sua mãe? Esse é o óleo de gerânio, é aquele que te... E eu percebo que essa minha filha, por ser a mais velha, mais durona, talvez tenha menos contato. Desculpa. Então, ela põe gerânio para dormir. Então, o gerânio é um óleo relaxante, é um óleo calmante, ele é um óleo que supre aí esse carinho, tá bom? Então, eu gosto muito dele também. Inclusive, o gerânio é um dos óleos que controla ali a parte hormonal, tá? Que a gente estava falando da menstruação, que pode ser usado para espinha também. Bom, falta de energia. Falta de energia, às vezes a criança vai dormir às 3 da manhã porque está sem sono, tem que acordar às 6 para ir para a escola, chega no meio do dia, ou então não, ou então ele dorme às 10, acorda às 10 e está sem energia. A falta de energia pode ser por várias razões, né? Inclusive pode ser uma depressão, pode ser uma questão emocional. Então a gente não vai simplificar aqui as coisas, mas só para dar algumas dicas. O óleo de peppermint, ele é um óleo que dá vigor, dá energia, aumenta a performance em esporte, ele ajuda a gente a sair do sofá, ele dá uma acordada, assim, sabe aquele chiclete de hortelã que te dá aquela sacudida? É isso aí, o hortelã, ele dá essa vitalidade, né? E quem mora nos Estados Unidos, na Europa, tem acesso ao Methyl Max. O Methyl Max é um energético natural da tua terra. Então, gente, não só para as crianças isso aqui, a gente está falando para nós também, né? Para mim, chega tipo umas 3 da tarde que as crianças estão chegando em casa, o mundo aconteceu e ainda tem um mundo para acontecer. Eu geralmente tomo um Methyl Max nesta hora, para eu ter mais umas 6 horas de energia. Então, se você tem acesso ao mercado americano, europeu, você tem acesso ao Methyl Max, tá? Para quem não tem ainda no Brasil, o Peppermint, ele ajuda a ter essa vitalidade. Isso a gente está falando, inclusive, como é que a gente ajuda aí o sintoma, né? Mas a causa da falta de energia precisa ser analisada, tá bom? A vontade de comer. Tá todo mundo em casa, criança virtual, quer doce toda hora, ninguém sai da cozinha, não é? Não sei se vocês estão vivendo algo parecido. Essa vontade de comer desesperadoramente tem uma causa. Pode ser uma causa nutricional, pode ser uma causa emocional, né? E tem um óleo que ajuda, sim, com essa parte de vontadezinhas, que é o Slim and Sassy. No Brasil, ele chama Smart and Sassy. O Smart and Sassy, ele tem essa função de suprimir essa vontade de comer. Eu vou falar por mim. Chega umas... Tipo à tarde, eu comi, dá umas 2 da tarde, 3 da tarde, me dá uma vontade de comer alguma coisa. E engraçado que é doce, para mim. E olha que eu nunca fui doceira, hein? Mas ultimamente está sendo. Então, eu geralmente ponho esse Smart and Sassy, numa garrafa, e aí eu tomo ao longo da tarde, que é aquele horário que me dá aquela vontade de comer. Você pode fazer a inalação dele ou você pode fazer a ingestão dele, tá bom? Então, no caso de uma criança, de um adolescente, ela pode pôr na água, ela vai reclamar do gosto. Então, você pode colocar numa cápsula vazia, que você abre uma cápsula vazia, a gente mostra com mais detalhe outra hora. Você põe o Slim and Sassy, Smart and Sassy ali, fecha a cápsula e a criança faz a ingestão, o adolescente faz a ingestão, tá?
Tem gente que toma, fala, eu tomo de manhã, de tarde e de noite. Então, uma gota de manhã, uma gota à tarde, uma gota à noite, né? Ou então você põe 2 pela manhã, em vez de colocar mais gota à tarde, só coloca água, porque a nova água vai limpar a garrafa por dentro e vai reutilizar aquelas gotinhas que ficaram na parede da garrafa. Então, esse Smart Cess, ele tem função de metabolismo, ele auxilia o metabolismo, ele auxilia em controle de açúcar, diabetes, ele ajuda nessa questão de vontades. E ele emocionalmente é sensacional. Essa questão de não se gostar, de se julgar, de se pôr para baixo, ele tem uma função emocional muito legal. Nos Estados Unidos e Europa, a gente tem acesso ao chiclete, tá? Que também é muito legal quando você tem aquela vontadezinha de comer. E o grapefruit, que também, ele, inclusive o grapefruit, está no Slim Sassy, no Smart Sassy. E ele é excelente para acúmulo de gordura, celulite, sensacional para massagem linfática, tá? Drenagem linfática. Manda o nosso, amo ele. Lembrar que sempre o copo, garrafa, tem que ser de alumínio ou de vidro. Muito bem. Bom, aí são algumas diquinhas, porque se o seu adolescente está comendo o mundo igual a gente, ele pode ter esse auxílio. Mas, gente, eu queria tocar na função da suplementação. E eu vou falar o porquê. Quando eu estava no auge da dificuldade emocional, a gente sabe que eles já não se alimentam direito, né? Acordam mais tarde, já pulou o café da manhã. Não curtem tanto, talvez, os legumes e as verduras e os frutas. Então, eles já não têm uma nutrição. Nós que fazemos, digamos que a gente seja ótima nesse sentido. Mesmo você tendo a escolha ótima de alimentação, os alimentos já não fornecem aquilo que a gente precisa hoje em dia, por causa de um solo, por causa de um ar, por causa de pesticida, por causa do escambau. Então, a suplementação é muito bem defendida ultimamente. Então, quando eu estava no auge, com uma filha minha emocional, eu falei, caraca, vou entrar com suplemento. O ômega, a gente sabe que tem uma função essencial na questão inflamatória e na questão cerebral, que, claro, é emocional, né? Respinga aí no emocional. Então, quando eu comecei com a suplementação, eu vi um efeito nas crianças. Tá? Essa minha ideia surgiu porque eu tenho uma amiga de muito tempo que, inclusive, me introduziu na doTERRA e ela falou: se eu não tomo, eu caio na depressão. E eu falava, mas como? Nada a ver. E quando eu vi na minha casa, eu falei, caraca, tem todo o sentido. Tem as vitaminas, né? Tem o ômega que a gente precisa. Tem os antioxidantes que precisam na atividade celular. Então, cuidem da suplementação, cuidem da alimentação das suas crianças. Se elas estão tendo espinha, se elas estão tendo cólica, se elas estão tendo falta de energia, se elas estão tendo depressão, ansiedade, comecem a cuidar da alimentação e suplementação dos seus filhos. Isso é para você também. Então, cuide de si, né? Desde a parte nutricional e as coisas respingam para fora. Agora vamos entrar onde que a gente talvez está todo mundo na mesma pegada, que é a parte de depressão e ansiedade. Então, não estou querendo fazer a coisa simples, eu sei que não é simples, tá bom? Mas a aromaterapia pode ajudar, pode auxiliar em tratamentos e antes de tratamentos, tá? No meu caso, os óleos cítricos quebram esse padrão de tristeza. Eu tenho um exemplo muito legal que um dia uma acordou desesperadamente chorando, chorando, chorando e eu não sabia o que fazer. Minha Nossa Senhora, eu tenho que acordar o outro para a escola e essa aqui não para de chorar. E eu peguei o Citrus Bliss e falei, fica cheirando esse óleo aí,
no vidrinho mesmo, e eu já volto, eu vou acordar outra. E fui, acordar outra, tá lá. Quando eu voltei, ela estava comunicável, pelo menos. Ela tinha parado de chorar e eu conseguia conversar com ela. Então, o óleo cítrico, ele eleva, ele faz a coisa ficar mais leve. Então, eu gosto muito dos cítricos: laranja, tangerina, citrus bliss, limão. Amo o citrus bliss de paixão. E o gerânio, lembra que o gerânio é aquele carinhoso abraço? Pronto. Cítrico e gerânio estão na mistura que se chama Adaptive. E esse Adaptive, ele é o óleo da adaptação, de transição. Então, é um óleo que você usa no pulso, como perfume, no coração, tá? Então, você vai usar tanto a aromaterapia como o tópico para esses óleos, tá bom? A ansiedade e a questão dos pensamentos recorrentes, né? São pensamentos como se fossem bolas de neve, que você não para de pensar naquilo e um leva para um outro pensamento pior, que é outro pior, e aí entra os ataques de pânico, os ataques de ansiedade, as agressividades, impulsividades. Então, o lavanda é um óleo que uma das minhas elegeu. Ela fala que ele faz a mente se acalmar. Assim como o nosso amigo vetiver. Lembra que eu tinha falado do vetiver? O vetiver, para ela, aterra. Então, lavanda bloqueia o processo e o vetiver aterra ela no chão. E para quem tem acesso ao mercado americano, brasileiro e europeu, só o americano, tem o Adaptive em cápsula. O Adaptive em cápsula tem GABA. Procura na internet o que é GABA. GABA é um neurotransmissor que ajuda aí na comunicação, nas questões emocionais. Então, uma das minhas filhas usava o suplemento e GABA. Tá? E foi assim, inclusive não foi só uma pessoa que eu vi, indiquei para outras adolescentes e as mães falaram que funcionou. Então, é uma alternativa para nós que também podemos estar passando por esses problemas e para as nossas crianças. Tem um kit emocional que eu sugiro não só para as crianças, mas para nós também. Motivar, alegrar, paixão pela vida, perdoar, consolar e paz. Esses óleos todos são uma delícia no cheiro, tá? E eu tenho uma experiência bem legal com o Forgive, com o perdoar. Ele é um óleo que não é tão bem cheiroso, assim como perdoar não é uma coisa tão fácil de ser feita, mas eu usei ele como um tratamento, sabe? Como se fosse um mantra, como se fosse uma coisa diária no meu coração. E caraca, me deu um alívio sensacional. Então, eu tenho um respeito muito grande por essas misturas, além deles serem deliciosos. E as crianças aceitam muito bem esses rolons, tá? Eu fiz para as minhas filhas na época e elas aceitaram bastante. Aqui vem o Intune, que a Amanda perguntou. Então, Tea Tree para a imunidade, para as acnes, Adaptive para as emoções, Serenity para dormir, Claricalme para as cólicas, Intune nos Estados Unidos para foco. E para os meninos, o Bidlet, dado peppermint para energia e também para hálito, que só eles que têm problema de hálito, laranja aí para dar uma aliviada no ânimo, que os meninos às vezes viram umas feras, e o Deep Blue para as dores por causa dos spots, tá? Não esqueçam de responder o link que está no chat para vocês concorrerem a um óleo. Eu vou até pegar o link de novo e vou colocar aqui, vamos ver se... Acho que está aqui. O Adaptive é maravilhoso, ajuda muito a voltar ao equilíbrio. A partir de que idade esses rolons? Márcia, pode usar os rolons? Usaria para criança de 2 anos que está naquela... Até, mas não é muita raiva, né?
Eu acho que tem os rolons das crianças, então eu usaria sem dúvidas, assim, a partir de 7, 8, 9 anos, a partir do momento que você vê que não tem, que a criança está com a dificuldade. Eu pus só para a Silvia, perdão, perdi aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar. Ai, não estou conseguindo achar o everyone, achei. Pronto, passei para todo mundo o link agora. Bom, se você não é da Doterra, veio aqui nos visitar e tá bom, Malu, eu fiz a anotação aqui dos que eu quero. Como é que eu compro? Você pode entrar na Doterra e comprar só, e aí você vai pagar o preço de mercado. Eu acho que isso não é justo, já que você está aqui. Se você está aqui, você pode virar um cliente Doterra na nossa equipe. Não há consumo mínimo, não há obrigatoriedade de comprar todo mês, não tem nada. Você pode nunca mais voltar para a Doterra, tá? Se você não quiser. Mas, se você quiser 25% de desconto, se você quiser o seu frete devolvido para você, e se você quiser 10% da tua compra devolvido para você, se torna um membro da Doterra, se torna um cliente. Você não vai ter obrigação nenhuma. É só se você quiser, você pode participar desses benefícios, tá bom? Além do que, quando você entra para nossa... Tá, Dani, depois eu dou uma olhada no link que não está funcionando pelo jeito. Além de você ter esses benefícios com a Doterra, você ganha um curso de 8 módulos para saber como usar os olhos. Você tem 3 consultas gratuitas com o consultor que te convidou para essa reunião. E você tem apoio e treinamento da equipe. Semanal a gente faz coisas como essa, ensinando as pessoas a usarem os óleos essenciais. Tá? Então, não tem obrigação nenhuma, por que não? Entra lá, se inscreve na Doterra e tem esses benefícios. E como é que você pode se inscrever? De 2 formas. Ou você paga você paga R$90 no Brasil, uma anuidade, é uma taxa de anuidade, $35 nos Estados Unidos ou 25 euros na Europa, tá bom? E você paga essa anuidade como se você fosse para o Costco ou para o Sam's Club. Você paga essa anuidade para ter acesso a esses benefícios que eu falei antes. Veja, gente, são 3 consultas gratuitas. Pensa que você está pagando R$90 pelas consultas que você vai ter de graça, né? Que não paga, mas tá, é uma forma de pensar, né? Agora, você fala, Malu, não gosto de pagar anuidade. Eu quero exclusão da anuidade. Tudo bem, também tem essa opção. Quando você compra um kit Doterra, Doterra tem kits pré-montadinhos que praticamente eu citei alguns óleos do kit aqui, para você ter uma amostra, né? Você ter um buffet de óleos na sua casa, como se fosse uma farmacinha. E você pode fazer ali a sua escolha. Quando você compra dessa forma, então a Doterra abona a inscrição para você. Você não precisa pagar os 90, os 35 ou 25, tá? E como exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu quero comprar 3 olhinhos com anuidade, ou não, eu quero comprar um kitzinho sem anuidade, tá? E aí as promoções que estão tendo, se você teve dificuldade em participar do sorteio lá que eu falei, põe seu nome aqui no corpo do chat, que no final eu me dá o seu nome e seu telefone para poder entrar em contato com você se você for sorteada. Mas as promoções para quem virar membro da Doterra com a gente esse mês, na Europa ganha o Tangerina de graça, que é bom para alegria, para depressão. Ganha o Citrus Bliss com uma caixinha aqui nos Estados Unidos. Lembra o Citrus Bliss também para depressão. E no Brasil ganha o Grapefruit com o gerânio, com a palmarosa. Então, a gente tinha citado o gerânio, citamos o grapefruit, a palmarosa não, mas é muito parecido com a rosa. Então, você ganha 3 óleos no Brasil, virando um consumidor da Doterra, tá bom? Eu vou te parar aqui de compartilhar e eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida, pode sair do microfone, pode escrever no chat, se eu puder ajudar vocês de alguma forma. O seu consultor vai entrar em contato com vocês, tá bom? Para vocês saberem o que melhor se encaixa no teu bolso, para montar a melhor expectativa daquilo que você precisa.
para vocês poderem serem atendidos da melhor forma.